queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para iniciarmos a apresentação de mais uma escola bíblica dominical para você e queremos convidar você a meditar conosco nesta oportunidade, na nossa lição de número 5, que nós estaríamos ministrando ali no templo sede nosso, em nossas congregações, no próximo dia 3 de maio, mas em virtude desse distanciamento social, estamos reservando apenas a transmitir a você aquilo que nós trazemos de melhor através dessa tecnologia, dessa videoaula. Muito bem, nós vamos falar nessa oportunidade da lição de número 5, ainda baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Nós vamos meditar nessa oportunidade, nesse tema, dizendo o seguinte: o tema da lição é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que nós temos essa felicidade de podermos afirmar com toda certeza que temos sim uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, o texto áureo da nossa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versos 4 e 5, e diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Amém? O autor da nossa revista, ele coloca como uma verdade prática para nós meditarmos no dia a dia a seguinte colocação: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Ou seja, resumindo a verdade prática, uma obra completa de restauração e reaproximação do ser humano com Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra registrada na carta aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 até o 10. Nós não vamos fazer a leitura por ser extensa, mas você poderá, no conforto do seu lar, acompanhar essa leitura ou fazer mais tarde, assim como você desejar. E eu queria, antes de entrarmos nos 3 tópicos, quais são? Primeiro tópico, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos entender que todo ser humano, após a queda de Adão, ele traz consigo uma condição pecaminosa dentro dele, É inerente do ser humano a sua condição pecaminosa. Mas, por um lado, existe a condição pecaminosa, também existe um lado que faz com que esse ser humano busque algo para se amparar e resolver os seus problemas dos pecados, Isso é uma condição que Deus coloca no coração de todo ser humano, e o ser humano tem, portanto, então, sim, o desejo de conhecer algo superior a ele, uma energia superior, quer chame do jeito que for, mas no final das contas nós entendemos que é Deus, Então, o primeiro tópico seria refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Dentro da teologia sistemática, nós temos uma matéria chamada amartiologia, Porque a amartia vem do grego, que é o pecado, e a martiologia seria o estudo do pecado. Nós temos uma matéria específica, inclusive, só para isso. Não é o nosso caso de transmitir aqui algo sobre isso, mas para lembrar de onde nós viemos, Nós somos seres destinados, sim, à ira, porque somos pecadores, Então, o segundo tópico, ele vem a explicar que nós somos vivificados pela graça de Deus. Ou seja, não é por mérito. Não adianta você querer deixar Deus em dívida com você. Você faço tanta coisa boa, tanta caridade, tanto amor, tanta coisa interessante, mas no final das contas você vai perceber que nada que você possa dar ao Senhor, que já não existe nada que já não fosse dele, Foi ele que nos deu. Então nós temos que entrar muito bem nesse tema também. E em terceiro e último lugar, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Já faz continuação, Já faz eco no segundo tópico, no terceiro tópico já faz eco no segundo tópico, Que nós vamos entender que Deus é que é o nosso Salvador. Ele que provê todas as condições para que sejamos salvos. Eu gostaria de meditar, embora todo o contexto da nossa lição esteja baseado nesses 3 tópicos, O primeiro tópico, a antiga natureza, que nós morta em ofensas e pecados. Tem o primeiro subtópico,
desse item principal, que é a antiga natureza morta em ofensas de pecado, trata da nossa condição anterior, como nós éramos antes, né? É bem verdade que algumas pessoas vão dizer assim, mas eu nasci no lar evangélico, então não tenho um antes, eu nunca desviei. Mas você tem sim um antes, porque enquanto você não se entrega verdadeiramente ao Senhor, porque é um erro até a gente achar que quem nasceu em lar evangélico e nunca se desviou não precisa se entregar para Jesus. Precisa sim, porque às vezes no caminho, a nossa vida ela é cheia de percalços, nós temos dificuldades, nós temos relacionamento extra-igreja que muitas vezes compromete o nosso relacionamento com Deus. E quando isso ocorre, nós precisamos então recorrer ao Senhor. E nem sempre, por ser filho de crente, crente é, não é? Nós temos sim que entender que todos nós precisamos, necessitamos aceitar o Senhor como nosso Salvador, passar pelo batismo, quando assim for possível, e termos uma vida regrada diante do Senhor. Eu queria meditar ainda nessa condição anterior sobre as nossas ofensas e pecados, né? Nós somos pecadores, está no segundo subtópico, e o apóstolo Paulo coloca nessa leitura bíblica em classe, do capítulo 2 da carta aos Efésios, desde o verso 1 até o 10, ele coloca uma divisão até interessante, né? Porque ele, no verso 2 do capítulo 2, a parte B, ele diz assim, olha, andastes segundo o curso deste mundo. Andar segundo o curso desse mundo não significa você calçar um tênis, sair caminhando pela rua e falar que está andando segundo o curso desse mundo. Não. É um sentido figurado que mostra que nós tínhamos uma conduta de vida de acordo com o curso deste mundo. E a conduta de vida de acordo com a conduta deste mundo, ela não coaduna com a vontade de Deus. Não é o que Deus quer para nós, né? É um tópico bastante interessante. E também, continuando ainda, esse mesmo versículo 2, ele disse que nós andávamos também segundo o príncipe das potestades do ar. Ora, a Bíblia nos informa que o mundo jaz no maligno. Se nós estamos coadunando, caminhando, andando em concordância com o que há no mundo, infelizmente, nós não temos outra explicação a não ser dizer a você que nós estamos andando segundo o príncipe das potestades do ar, né? E ainda um terceiro subtópico aqui, ele diz que nós andávamos fazendo a vontade da carne e o pensamento, né? O apóstolo Tiago, ele escrevendo lá na sua carta, ele diz que a nossa concupiscência é que faz com que nós caminhemos em direção ao pecado, né? Vendo a concupiscência gerada em nosso coração, ela dá luz ao pecado. E o pecado, quando é concebido, ele acaba gerando a morte. Muito bem. O primeiro tópico, basicamente, é isso. Eu queria entrar no segundo tópico, vivificados pela graça. O versículo de número 8 da nossa lição, como eu já destaquei para os irmãos, ele diz o seguinte, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. Um versículo bastante conhecido, bastante divulgado aí nos meios evangélicos. Todos os crentes conhecem esse versículo. Graças a Deus que a graça de Deus é que nos tem salvo. A graça é o favor imerecido do Senhor, né? E esse favor imerecido da parte de Deus para nós, ele acaba muitas vezes deixando-nos numa posição de pensarmos que podemos fazer tudo, que a graça de Deus resolve todos os nossos problemas, né? Então, veja bem, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É muito comum nós pensarmos que o dom de Deus que está escrito aí no final desse versículo se refere somente à fé, né? A fé que eu tenho foi eu que tive, não é minha, foi Deus que me deu. É verdade, foi Deus que te deu. Mas, no contexto dessa frase, ele está querendo dizer o seguinte, olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Todo esse ato, salvo pela graça mediante a fé, é isso que não vem de nós, ele vem de Deus. Deus não me dá somente a graça e me dá somente a fé, ele me dá esse conjunto de recursos, né, podemos dizer assim, para que através desses recursos nós nos consideremos salvos em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe muito interessante nesse versículo. Por meio da fé. Por meio da fé. Mas o que seria a fé?
Olha, irmão, nós temos várias definições e eu gosto de duas muito bem simples em particular para que a gente possa entender melhor. Não vou me delongar muito nesse tema, porque o nosso tempo é curto, né? Não me permite entrar mais em mais detalhes. Mas no primeiro sentido de fé que eu entendo, significa simplesmente uma crença ou aceitar, considerar como verdadeiras algumas doutrinas, inclusive a do cristianismo. É claro, nós estamos falando do cristianismo. Isso é um tipo simplório de fé. Só que quando nós pensamos dessa forma, nós achamos o seguinte: a fé então é uma virtude minha. Eu tenho a virtude de ter a fé. Não é mentira total, mas também fica muito vaga a ideia do que seria realmente a fé. Não é verdade? O que tem de virtude, o que tem de moral ou imoral em acreditar num conjunto de princípios? Nada, não é? O que leva-nos a esse tipo de raciocínio é que a nossa razão ela tem que ser satisfeita. Quando satisfaz a nossa razão, nós acreditamos. É sempre assim, não é? Então a gente fica pensando até que há uma máxima no meio do povo que diz que a razão me faz perder a fé. Não, pelo contrário. A minha fé ela é muitas vezes baseada na razão. Eu não tenho como ter fé naquilo que eu não acredito, naquilo que a minha razão não se convence. Eu acho que a gente se deixar levar por coisas que muitas vezes nós pensamos que satisfaz a nossa vida e não satisfaz, não tem uma vida repleta e plena na presença de Deus, né? Muito bem, se um homem, por exemplo, se enganar sobre algumas provas daquilo que ele acredita, ele não é um homem mau. Ele é simplesmente um homem que não foi muito inteligente, né? Ele não prestou bem atenção, por isso ele acreditou numa coisa que não era real. Por outro lado, se ele ainda achar que as provas que ele tem daquela ideia ou daquela doutrina que ele estava acreditando é falsa, e mesmo assim ele continuar crendo nela, aí já é uma mera estupidez, né? Mas não é a razão que me faz perder a fé, pelo contrário, a minha fé é baseada na razão. Tem um outro detalhe, quando nós pensamos desse jeito, a minha razão, ela é submissa a algumas coisas que acontecem na minha vida. Veja bem, a minha razão, muitas vezes, ela é submissa às minhas emoções, ao meu senso de humor, ao meu estado emocional. E essa razão sendo sujeita a isso, ela pode, muitas vezes, perverter aquilo que nós chamamos de fé. Pode nos fazer confundir aquilo que nós pensamos que fé. Por exemplo, você pode acreditar, por exemplo, numa cirurgia, durante uma cirurgia, se você já passou ou provavelmente passará, você tem certeza que a anestesia vai funcionar, não vai ter problema nenhum, o médico vai esperar você estar sedado para começar a cortar você. Mas, por outro lado, quando você deita na cama do hospital, quem já passou por cirurgia sabe disso, né? Já passou por essa experiência, eu já tive essa experiência. E quando aquele lençol te cobre, então veio a anestesista e dá anestesia, é impossível você não pensar, será que essa anestesia vai funcionar? Ou seja, você acaba por causa de uma interferência na sua razão, a sua razão sabe que aquilo funciona, sabe que aquilo dá certo. Mas por uma influência emocional na sua razão, você muitas vezes perde a fé na anestesia. Você fica com medo da anestesia. É claro que depois tudo transcorre normalmente, você nem fica sabendo o que aconteceu com você, a não ser depois de acordado, né? Mas muito bem, foi só um exemplo prático para a gente entender um pouquinho o que seria, né, essa fé que nós estamos falando aqui. Mas por outro lado, existe um segundo, né? Esse segundo sentido da fé, ele é um pouco mais difícil. Por quê? Porque ele trata de uma fé, um ambiente mais elevado. Ou seja, um ambiente em que você não tem contato muito com ele. Para você ter esse contato com esse ambiente mais elevado, você precisa primeiro exercitar aquela fé da razão para depois chegar nesse estágio de conseguir entender um pouco mais elevado, quão elevado é sua fé, né? Esse segundo passo consiste em empenhar, por exemplo, um esforço dedicado para praticar as virtudes cristãs. Ora, pastor, então tem que fazer esforço para ser cristão? Por que não? Você deve sim praticar o cristianismo e fazer esforço para praticar esse cristianismo, né? Quando nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, eu acho um texto bastante instrutivo a respeito disso, né? O primeiro grupo, por exemplo, fala para você, nós vamos entrar agora, então, nós não somos salvos pelas
nós somos só pela fé e pela graça e não pelas obras. E quando, por exemplo, um primeiro grupo fala que as boas obras são tudo que interessa. Tudo que interessa são as boas obras. Isso aí foi uma discussão que trouxe até o nosso protestantismo, né? No século XV, lá, quando Martinho Lutero veio a fazer, então, a reforma protestante em função dessa crença que estava sendo disseminada pelos interesses econômicos, né? E engraçado que você pega e fala que a obra é interessante, o melhor delas é a caridade. E a caridade para ele seria o quê? A caridade de dar dinheiro. Doar dinheiro era a maior caridade, demonstração de caridade. E quanto mais dinheiro você desse, mais então você tinha recursos para você ter uma morada eterna no céu. Foi o que aconteceu durante esse período sombrio da igreja cristã aqui na face da terra, né? Até que Deus levanta Lutero para contestar esse fato. Mas quando ele fala isso aí não é demonstração de fé, muito menos de amor. Isso aí nada mais é do que um jogo econômico, né? Um jogo mercadológico. Eu pago e tenho. Isso é o que era falado. E por outro lado, tem o segundo grupo, né? Levando para os dois extremos, para a gente entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer a respeito dessa fé, é que o segundo grupo, a fé é tudo. Somos salvos pela fé. Deixamos as obras de lado. Não importa as suas ações. Jesus não se importa com aquilo que você faz. Ele já te salvou porque a sua fé é que manda. Não é bem assim. É como quando nós discutimos esses dois lados, quem está certo, se é a fé que é responsável ou se é a obra, é como se nós estivéssemos discutindo qual das duas lâminas de uma tesoura é mais importante, né? Se tirar uma, a outra não funciona. Tirar a outra de cá não serve para nada. Então é a mesma coisa. E eu achei interessante que o apóstolo Paulo então veio e deu um ponto final em todo esse problema. Está lá em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, ele vem trazendo lá e falando a respeito da salvação e diz assim, olha, operai a vossa salvação com temor e tremor. Quando nós falamos dessa forma, operar a nossa salvação com temor e tremor, dá a impressão que tudo depende de mim. Se eu tiver temor e tremor, a minha salvação está garantida, né? Mas ele continua, porque Deus é o que opera em nós tudo, tanto o querer quanto o efetuar. Agora nós jogamos essa responsabilidade para Deus, é Ele que opera em nós tudo. E olha, meus queridos irmãos, quando nós chegamos nesse nível de fé elevado, é tão complexo, porque Deus, Ele não só está, quando nós o aceitamos, lá no céu, no seu trono de glória, ou em toda parte, como nós aprendemos que Ele é onipresente, mas Ele também habita dentro de nós. E se Ele habita dentro de nós não temos a menor ideia em saber o que é que veio primeiro, se é uma coisa ou se é outra, porque foi Deus que colocou tudo dentro de nós, ou se é nós que estamos nos esforçando. Mas a grande verdade é que a fé existe a parte simples, que é acreditar numa doutrina, num conjunto sistemático de exposição de ideias, ou um plano mais elevado, que é o plano espiritual. Mas em ambos os casos, esta fé, ela combinada com a grande graça de Deus, que inclusive nos concedeu essa fé, que faz com que nós sejamos salvos. Mas muito bem, esse tema é bastante complexo, né? Nós não queríamos nos deter muito nele, queria só dar uma pequena passada para que os irmãos entendessem. Então nós vamos agora falar sobre o segundo tópico, que é vivificados pela graça do Senhor. Nós temos o termo graça, né? Nós podemos dizer que graça é o favor imerecido. É até interessante nós destacarmos duas palavras que é muito usado em conjunto, né? Graça e misericórdia. Graça é um favor imerecido. É receber aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos. Os irmãos entenderam? Ou seja, eu na minha condição pecaminosa, eu merecia a condenação. Mas Deus, por sua misericórdia, não me condena. Por meu imerecimento, eu recebo a graça de Deus, que é um favor que eu não mereço. Então, graça é aquilo que eu recebo por não mereço, e misericórdia é aquilo que eu mereço, mas não recebo. Muito bem, então traçando agora novamente voltando ao nosso roteiro da nossa revista da Escola Dominical, nós vamos falar então que vivificados pela graça,
é alcançado pela misericórdia e o amor divino. Já fizemos a distinção, então, do que é graça e do que é misericórdia, né? Ficou bastante claro para nós. O ato de misericórdia, ele implica compaixão e simpatia para com os indignos. É uma colocação que está feita dentro do comentário da nossa revista, né? Então, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Não somos dignos, mas a dignidade que nós teríamos seria de receber o castigo, mas pela misericórdia recebemos compaixão e simpatia. Deus não se mostra apenas misericordioso. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes há uma desistência muito grande de muitas pessoas em virtude de estar se afastando dos caminhos do Senhor, porque achar agora não tem mais jeito para mim, porque eu pequei e Deus me perdoou, eu pequei e Deus me perdoou, mas fica cometendo sempre as mesmas coisas muitas vezes, então não tem mais jeito para mim. Mas não é verdade, porque Deus, ele não só se mostra misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia do Senhor, ela procede do seu muito amor com que nos amou, né? Lá no capítulo 3, verso 16 do Evangelho de São João, nós temos o textual da Bíblia, considerado como textual da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. O segundo subtópico é vivificados agora por sua graça. Essa frase quer dizer que nós nascemos de novo. Olha, eu sempre trago em minhas reflexões esse pensamento. Por que não só transformar? Por que ter que nascer de novo? Por que Deus simplesmente não pega o ser humano e, a partir daquele ponto em que ele se encontra, restaura alguma coisa nele e põe ele para funcionar de novo? Não, porque quando nós nascemos de novo, nós adquirimos uma nova identidade biológica, vamos dizer, né? Nós temos a vida bios, que é a nossa carne, e a vida zoé, que é a nossa vida espiritual. Quando nós nascemos de novo, todo esse conjunto passa a existir de uma nova forma, ou seja, trazendo consigo o DNA desse novo nascimento. Não adianta a pessoa querer simplesmente mudar de atitude e achar que está tudo certo na sua vida. Não. Quando ela aceita Jesus Cristo, ela aceita uma condição de que ela agora é uma nova criatura, ela nasceu de novo. E por ela nascer de novo, ela então se torna nova criatura em Cristo Jesus. Esse novo nascimento nós podemos olhar lá, muito conhecido, né? No caso de Nicodemos, né? Quando está lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, versículo 3 em diante, e ele fala que quando Nicodemos chega para Jesus, ele era um mestre da lei, conhecia muita coisa, e Jesus fala para ele, é necessário você nascer de novo, se você quiser ser salvo. E ele fica em dúvida, como é que eu posso nascer sendo velho, volto no ventre da mãe? Não conhece a história, né? É um pensamento, uma reflexão até ridícula para o mestre da lei, pensar, eu sou adulto, será que eu volto a ser criança e volto para o ventre da mãe para nascer de novo? Não, então Jesus explica, não é bem esse nascimento físico que eu estou falando. Eu estou tratando de nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer para a vida nova e a vida espiritual. E essa vida espiritual agora, você traz consigo a marca, o DNA, o gene, se é que nós podemos dizer assim, de Jesus Cristo. E quando você traz o gene de Jesus Cristo, você então passa a agir segundo o que Jesus Cristo ensinou. Aí então é que nasce a fé. Vocês perceberam como tem uma sequência? Quando você faz um novo nascimento, a sua fé ela é restaurada em Cristo. Por quê? Porque agora você passa a entender e querer fazer aquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo ensinou. Não adianta você ter fé e você chegar ao ler a Bíblia e falar assim, essa parte aqui eu não posso aceitar porque não concordo muito com ela. Essa outra parte aqui, você selecionar, aí você se torna um sectário, né? Você tira partes e pega textos fora de contexto, muitas vezes, para avalizar uma ideia sua, né? Para balizar um pensamento seu. E não é dessa forma. Quando nós cremos, nós aceitamos de todo o coração e temos um novo nascimento, passando a ter então a identidade de Jesus Cristo, que é o que nos
proporciona o direito de sermos chamados filhos de Deus. E além de nós sermos salvos, temos a graça de Deus a nosso favor e temos ainda a misericórdia de Deus também do nosso lado, nós ainda somos exaltados por essa graça. Deus nos concede os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Como assim, pastor? Será que quando as pessoas olham para a gente muitas vezes falam assim, mas eu não gostaria de ter a vida de Cristo? Cristo viveu só 33 anos e pouco, morreu jovem, condenado injustamente, assassinado numa cruz, sofreu, foi humilhado, foi tanto... Como é que eu vou querer ser igual a Jesus Cristo? Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Ele passou por tudo isso e disse para você, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então ele está dizendo para você o seguinte, olha, assim como eu venci o mundo, eu ganhei a ressurreição. E se você estiver disposto a se entregar a mim, eu o exaltarei pela minha graça e farei com que você também adquira a ressurreição, adquira a vida eterna e um galardão nos céus. E prosseguindo então, com esse nosso raciocínio, você já deve ter pego bastante essa linha de raciocínio nossa, nós podemos dizer para você que esse passo em direção ao estado de nova criatura, mas ele também é um passo voluntário, ele não é um passo que Deus toma por você. Nós vimos em lições passadas, não vamos entrar nesse assunto, porque é um assunto, além de muito polêmico e difícil de explanar sobre ele, nós deveríamos ter tempo para isso. Vimos a questão da eleição e da predestinação, não foi isso? A lição de número 3, se não me falha a memória, nós vimos sobre isso. E eu queria dizer a você que essa condição de criatura de Deus para filhos de Deus, ela é voluntária. Ela é voluntária pelo menos no sentido. Não é que nós, por nossa própria conta, podemos dar esse passo. Não. Ou mesmo imaginar dar esse passo, né? Mas é voluntário na medida em que quando nos é oferecido, nós podemos recusar. Quantas pessoas você já pregou o evangelho e recusou o evangelho que você pregou? Eu já perdi a conta. Quantas pessoas que nós já falamos do evangelho, já explicamos o evangelho, passamos as verdades que Deus tem nos revelado, passamos, ensinamos, e a pessoa simplesmente não quis aceitar. Existe também um trabalho espiritual por trás disso, porque a Bíblia nos informa, o próprio apóstolo Paulo nos informa que o Deus deste século, que é o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, é daí que nós olhamos no capítulo 6 da própria carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Pede então para que nós tomemos a armadura de Deus e lutemos contra essas armas. Se você, ao primeiro sinal de recusa por parte de alguém, você desistir de oferecer o evangelho a esse alguém, você estará retrocedendo em sua missão. Você não pode fazer isso. Nós temos sim que perseverar, tomar a armadura de Deus, enfrentar o diabo, e nós faremos então com que a obra de Deus seja divulgada e disseminada nesse mundo. Mesmo assim, ela não é obrigatória. Nem todos estarão aceitando. Daí o fato de nós dizermos que esse passo ele é voluntário nesse sentido, né? Se quisermos, nós podemos até voltar, regredir. Podemos até recalcitrar, frear, não querer ir para frente e deixar que uma nova humanidade vá à frente sem nós irmos junto. Deixar que os novos convertidos sigam o caminho da eternidade com Deus e nós ficarmos para trás, né? Muito bem. Meus queridos e amados irmãos, o tópico de número 3, então, a salvação não vem das obras. Nós já discutimos isso no comecinho, né? Porque esses são tópicos interligados e não há como, às vezes, tratar de um tópico sem mencionar o outro na mesma sequência, né? Então, nós já falamos bastante sobre a salvação não vem das obras. A graça é o meio de salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Já falamos sobre esse versículo também.
E a palavra charis, né, graça, charis, ela significa favor imerecido, já falamos isso. Também as obras como evidência da salvação. Aí sim, como eu disse há pouco, nós separarmos fé de obras é como nós queremos separar as duas lâminas de uma tesoura, né? Ela deixa de ser uma tesoura, não vai ser mais, não vai servir para nada. Ou seja, não é que a obra produza a fé, não, pelo contrário. Quando você exercita a sua fé, porque é um outro tipo de fé que você tem que exercitar a fé, esse exercitar a fé está inclusive relacionado com o fato de que você precisa constantemente estar burilando e lapidando essa sua fé. De que forma? Através dos seus momentos devocionais aí no seu lar, no seu dia a dia. Porque tudo aquilo que nós deixamos de lado, a gente acaba esquecendo, né? E quando a luta vem, ela acaba roubando de você aquilo que você já aprendeu, que você já guardou para si, já angariou para você. Então você precisa estar sempre ter os seus momentos de reflexão na palavra de Deus, estudar a Bíblia, ler bons livros, escutar louvores, louvar ao Senhor, fazer culto doméstico e uma coisa muito mais importante, daí a necessidade de você precisar congregar em uma igreja, porque você vai ter sim aquele momento exclusivo para estar na presença de Deus, exercitando a sua fé, não permitindo que ela seja atacada pelas emoções e pelas variações que nós temos variações morais que nós temos nesse mundo, né? Até emocionais, porque as lutas vêm. Ser crente não significa estar livre de lutas, mas precisamos então crer que a nossa fé, ela sim, quando ela é colocada em prática e exercitada dessa forma, nós então passamos automaticamente a acompanhar-nos as boas obras, porque a fé, ela sim produz boas obras, né? Mas a salvação não depende das obras. É claro que o apóstolo Tiago não escreve, se você diz que tem fé e não tem obra, sua fé é morta. Se você só tem obra e não tem fé, não tem como ter, você está simplesmente fazendo uma barganha, né? Já disse aqui, é uma questão mercadológica apenas. Muito bem, partindo então para o nosso encerramento, por meio de uma perspectiva positiva, né, nós somos instados a andar fazendo boas obras. Se antes, eu disse no início, no versículo 2 dessa nossa leitura, o apóstolo Paulo diz que antes vocês andavam, né, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Hoje, porém, você já não anda mais assim. Então nós somos instados a andar fazendo boas obras. E essas boas obras não é um meio para ser salvo, mas é uma evidência de que você é salvo, é diferente, né? Está no versículo número 10, a parte C, a última parte do versículo número 10 dessa nossa lição. Eu vou ler a conclusão que o autor coloca aqui na nossa revista e assim estaremos encerrando a nossa participação em nome de Jesus. A conclusão diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por um ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. As nossas obras eram más, né? A partir da salvação, nós passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai, que está no céu. Você pode tomar como referência Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 16. Que Deus possa abençoar, falar melhor em seu coração, e se você desejar algo mais detalhado a respeito desses assuntos que nós aqui abordamos, você pode tranquilamente entrar em contato através das redes sociais com a nossa diretoria da Escola Dominical, Superintendência da Escola Dominical, né? Ou mesmo diretamente com os professores, e eu tenho certeza que não haverá nenhum impedimento para que esses professores possam te auxiliar e te conduzir em uma jornada mais explicativa e muito mais tranquila, e mais tempo para que você possa aprender. Amém? Que Deus te abençoe, que essa aula possa servir de grande valia para a sua vida espiritual, que ela possa ter dado a você mais ferramentas para que você seja um bom crente, um bom servo de Deus e com isso conquiste um galardão lá no céu. Amém?
Deus abençoe a todos.